Ufa! Estreia na Copinha complicada, mas a vitória veio no final. Jogador apresentado, jogadores anunciados, situações bem avançadas por outros nomes. O Vasco começa 2023 com muito agito nos bastidores e a gente vai trazer aqui informações importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Solta o Futebol Team! FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira, prometo trazer muitas informações. Fique ligado até o final, que com certeza você vai ficar muito bem informado e atualizado. Por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito. Me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal. Mesmo você tendo um canal, se inscreve aqui também para você ficar sabendo de todas as notícias. É importante a sua participação, também comentando aqui embaixo, logo acionando o sino das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe, que é melhor ainda. É só copiar o link e avisar para todo mundo. Joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa que o Bom Dia Gigante hoje está recheado de informações e contando sempre com a sua participação. E eu vou chegar aqui falando sobre o jogo da Copinha. Ontem à noite, o Vasco venceu em Osasco, na estreia da competição, a equipe do Capital do Tocantins por 2-1. Fez um gol no primeiro tempo, um golaço, você tá vendo aí na tela, o golaço feito por Raí. Bola que veio pela direita, ele dentro da área, por cobertura, fez um lindo gol, Vasco 1-0. O time segurou o resultado no segundo tempo, até por conta de um campo totalmente alagado, situações muito complicadas, até mesmo por uma contusão. O Vasco estava segurando ali o resultado de vitória por 1-0, só que aos 40 minutos, a equipe do Capital, numa cobrança de falta, empatou o jogo. O Vasco foi para frente, na pressão, conseguiu no finalzinho um gol através de um cruzamento do Matheus, que entrou no segundo tempo, pela lateral direita, fez o cruzamento e o zagueiro Roger de cabeça fez Vasco 2-1 e deu a vitória para o Vasco, vitória importante. O Vasco é o segundo colocado nesse momento do grupo 29, já que o Hercílio Luz venceu o Audax por 2-0 e no saldo de gols o Vasco fica atrás, só que o próximo jogo já é no dia 7 contra o próprio Hercílio Luz e o Vasco pode reassumir a liderança desse grupo. E o zagueiro Roger, que fez o gol da vitória, fala sobre a felicidade de dar o resultado positivo para o Vasco. Estou muito feliz, a gente sabe que o campo não estava nas melhores condições, mas a nossa equipe é muito forte e soube se portar bem, e graças a Deus estamos com a vitória. E se tem jogo do Vasco, tem análise importante e exclusiva aqui para o canal Atenção Vascaínos. E quem faz essa análise da vitória do Vasco para cima do Capital por 2-1 é ele, Jean Faísca. Fala, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco ontem começou como todos imaginávamos, com uma vitória na edição da Copa São Paulo de 2023. Um jogo que praticamente, da questão técnica, não dá para avaliar quase nada. Aliás, um jogo que poderia até ter sido adiado. A gente sabe que a Copa São Paulo tem um calendário bem apertado, ou até mesmo esperar um pouco para o seu início. O primeiro tempo mesmo, basicamente a única coisa de bom, o golaço do Raí, que acabou dando uma cavadinha aí por cima do goleiro da equipe do Capital. No segundo tempo, o campo melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, muita dificuldade para jogar. E olha que no final, quase que a equipe do Vasco se complicou. Uma falta que o goleiro Cadu acabou aceitando, lembrando que uma falta que o juiz inventou. Não foi nada, o zagueiro do Vasco deu carrinho na bola. E no finalzinho, já aos 48, 49, o Vasco foi pro abafa e o zagueiro Roger acabou fazendo de cabeça 2-1. Um jogo que, se fosse com o campo seco, eu acredito que o Vasco teria muita facilidade. Agora o Vasco enfrenta, no próximo sábado à noite, 19h30, o Hercílio Luz, aqui de Santa Catarina, valendo aí a liderança do grupo na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Abraço, galera!
E ontem, lá no CT Moacir Barbosa, o Vasco apresentou em uma coletiva de imprensa o zagueiro Léo, jogador de 26 anos, que veio contratado em definitivo para o Vasco. O Vasco adquiriu 100% dos direitos desse jogador, que começou a sua carreira no Fluminense, passou por outros clubes e estava no São Paulo há 3 anos. O jogador vem para ser zagueiro pelo lado esquerdo e vem com muita motivação para fazer até história no Vasco com a camisa número 3 que recebeu do executivo de futebol Paulo Brax. E ele fala sobre essa felicidade e também já os primeiros contatos que teve com o elenco do Vasco já no CT Moacir Barbosa e o trabalho que vem sendo feito durante a semana. Primeiro, agradeço a Deus que está aqui. Quando me ligaram, Abel, Paulo, o professor falou comigo, fiquei muito contente com o convite, né? Eu quero estar aqui, eu quis estar aqui num projeto que para mim e para o Vasco vai ser muito importante, estou muito contente. Acho que dá para ver no meu rosto a alegria que eu estou, cada treino, parece, como o Paulo falou, que eu estou aqui bastante tempo, né, porque me receberam muito bem e estou muito feliz. E sobre a posição, o Paulo falou muito bem aqui, eu posso ajudar em todas as posições, que o professor achar que eu tenho condições de jogar, mas, como ele falou, né, eu venho contratado como zagueiro, mas na posição de lateral, de volante também tem jogadores que são importantes, são bons jogadores, boas pessoas, então eu tenho que respeitar isso também, que os jogadores que foram contratados, que já estavam aqui também, como o Edmar, o Paulo Vitor, e agora o Lucas Tom, né, e também tem os volantes que têm qualidade para jogar, mas assim, a posição que me contratou e que me trouxe até aqui foi jogar de zagueiro pela esquerda, então estou muito contente com essa oportunidade. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E após a apresentação de Léo Zagueiro, o Vasco na sexta-feira, às 11 da manhã, também no CT Moacir Barbosa, vai apresentar o lateral esquerdo Lucas Piton, jogador de 22 anos que veio do Corinthians, vai ser apresentado também numa coletiva de imprensa com transmissão da Vasco TV. E o Vasco anunciou ontem de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Puma Rodrigues, o José Luiz Rodrigues, jogador que vem do Nacional do Uruguai, também de pouca idade, o Vasco apostando muito em jogadores com uma idade boa para poder jogar com seu time, ter mais competitivo. E também teve o anúncio oficial da contratação do zagueiro Robson Bambu, jogador que vem do empréstimo do Nice da França, jogador de 25 anos, vem para reforçar o Vasco, pelo menos no sistema defensivo. E ele fala sobre a felicidade de jogar no Vasco e toda a expectativa criada em relação a essa questão de um novo projeto no Vasco e agora ele fazendo parte disso. Primeiramente fico muito feliz, né, de estar vestindo a camisa do Vasco, um clube que tem muita história, uma tradição muito grande, né, e vou encarar com enorme prazer, né, dentro de campo, junto com meus companheiros. É um clube novo, mas quero me adaptar o mais rápido possível para poder estar junto com meus companheiros e, se Deus quiser, a gente ter um bom ano. Não, com certeza, quando eu soube do projeto, projeto novo, eu fiquei muito feliz, principalmente de estar participando desse projeto, né? Acredito que esse ano nós vamos colher bastante frutos, porque é um projeto novo, com jogadores novos, então tenho certeza que todos vão dar o seu melhor para retribuir. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, chega ele, Flávio Dias, para falar sobre questão de contratações e reforços para o Vasco, visando a temporada 2023. Fala pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha! Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Nós informamos isso durante a semana. Quem acompanha o canal Atenção Vascaínos, o torcedor do Vasco estava preocupado. Afinal, o Vasco tinha contratado Luca Orediano, tinha contratado também Pumita Rodrigues, poderia contratar Franco Fagundes, até pensou-se em Manuel Capasso, e as pessoas perguntavam:
Mas o Vasco vai contratar quantos estrangeiros se só podem jogar 5? Porque tinha Galarça e também tinha Palácios, além de Sarrafiori, que se despediu no último dia do ano, acabou o contrato dele. E eu informei, Palácios e Galarça dificilmente ficarão no Vasco. O Vasco está buscando negócio para os dois. E aconteceu, o Vasco está negociando sim Carlito Palácios para o Colo-Colo, um velho sonho do jogador e um velho sonho também do clube, que é o clube de coração do chileno. As situações estão bem encaminhadas, Palácios a princípio vai ser emprestado ao Colo-Colo do Chile até o final do ano, com opção de compra pelo clube chileno. Além disso, o Vasco vai pagar parte do salário, mas a maior parte será do Colo-Colo, que inclusive está se mobilizando com patrocinadores para tentar pagar Carlito Palácios. É bom lembrar que a questão da economia, o Brasil hoje tem uma moeda mais forte, os jogadores recebem mais aqui, mas seria um esforço do Colo-Colo. E também para desanuviar, no caso o Vasco, quanto à questão de estrangeiros, abrindo mais uma vaga e também fazendo com que Carlos Palácios possa finalmente melhorar o seu desempenho, porque não foi bom desde que saiu do União Espanhola e veio para o Inter e agora para o Vasco da Gama. Então a situação está bem encaminhada e há uma expectativa até de que Carlito Palácios, nessa semana, até o final de semana, já viaje para Santiago do Chile. E aí abre mais uma brecha, e principalmente na meia, onde o Vasco está buscando um camisa 10. Hoje só tem Nenê jogando nessa posição, um jogador que tem contrato até abril. O Vasco precisa sim de jogadores para essa posição. Diria até que 2 jogadores pelo menos nessa posição. Franco Fagundes, a situação está estagnada. Houve um contato, tudo ok. Os representantes do jogador estão esperando a proposta do Vasco e também uma proposta para o atleta. O Vasco já demonstrou interesse num papo de Paulo Brax com os agentes do jogador. A negociação está sendo mantida de forma sigilosa, mas agora está faltando a oficialização do negócio. Mas o Vasco está atacando em outras frentes. De repente, em um jogador que tenha mais condição de chegar e vestir a camisa. Não que Franco Fagundes não tenha, mas é um jogador jovem, 22 anos de idade. Um preço a princípio de 5 milhões e meio a 6 milhões fecharia o negócio. Mas o Vasco recebeu um oferecimento, fez a análise e já pediu as condições para um outro jogador. No caso, um jogador mais velho de 27 anos, o meio atacante que joga no Minnesota, clube da MLS, que fez 30 jogos na última temporada e 12 gols, jogou inclusive no Jogo das Estrelas, o MLS Stars, em que foi incluído entre os melhores jogadores da Major League Soccer. Trata-se de Emanuel Reynoso, jogador de 27 anos de idade que foi vendido por 6 milhões de euros para o Minnesota, comprado do Boca Juniors da Argentina. Ele jogou no Boca de 2018 até 2021 e em 2022 foi para o Minnesota. Fez uma ótima campanha na equipe norte-americana, mas agora tem interesse em dar novos voos, porque nos Estados Unidos não consegue ir, por exemplo, para uma Europa. Pinta a oportunidade de vir para o Brasil, ele tem a esperança de repente, vindo para cá, ser mais divulgado, ter mais catapultada a sua carreira. O Vasco já sabe quanto tem que pagar, o Vasco já sabe também quanto o jogador a princípio vai receber. Ele é um jogador que tem um alto salário no futebol norte-americano, mas seria um investimento de compra, que é facilitado pelo Minnesota, a informação que a gente tem. Mas o Vasco está aí atirando para tudo quanto é lado e vai botar na balança o que vale mais a pena. Contratar um, contratar outro, contratar os dois, dá no orçamento, não dá no orçamento, até porque o Vasco está buscando outras posições, como por exemplo, a situação do volante, que ainda está em compasso de espera. Jair é um jogador caro, o Vasco quer, mas tem que negociar, e quer um jogador também para a posição de primeiro volante, e a situação de goleiro, Ivan e Léo Jardim, dos 4 que vinham sendo colocados, além de Kehler e Marcelo Groi, que já não vem mais. Esses 2 jogadores estão na bica, esperando. Ivan viaja para a Rússia no dia 11, para poder se reapresentar ao Zenit. E no caso de Léo Jardim, tá no Lille, treinando, fazendo o campeonato francês e tá na expectativa aí de poder ser chamado em algum momento e receber uma proposta. Enfim, expectativa grande, porque o Vasco precisa sim, apesar de Paulo Brax ter dito que até abril ainda pode contratar, mas essas posições são prioritárias para esse início do ano. Volante, goleiro e também meia. Valeu, Emerson Rocha! Mais tarde a gente tá no Boletim AV e também trazendo informações no AV News, que a gente vai trazer
à noite. Um grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, Emerson. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, gostou desses detalhes? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, participa com a gente aqui, ó. Deixa seu comentário, analisa, coloca aqui a sua opinião. É muito importante a sua participação no canal Atenção Vascaínos. Inclusive, você que ainda não é inscrito, tô chegando de novo a pedir. Se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo e compartilhe, porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, você ainda não conhece? O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Tá muito bacana o Acorda Vascaíno e também é importante a sua inscrição por lá, assim como seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também acessar o nosso site atençãovascaínos.com.br. Ótima quinta-feira, eu volto amanhã, aqui mesmo, nesse mesmo horário, no canal Atenção Vascaínos com o nosso Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!